Olá a todos, espero que esteja tudo bem, que tenham tido um excelente fim de semana, que estejam preparados para mais uma semaninha de trabalho. E hoje trago-vos um episódio em que as notícias de facto são extraordinárias, aquilo que está a acontecer, bem como a ver o que é que aconteceu na vela semanal da BTC, fazer um ponto de situação. Há aqui um cenário que pode ser um bocadinho mais bearish, mas é preciso ter em consideração tudo aquilo que eu vou dizer antes, porque eu continuo bullish no mercado, pelo menos a médio e longo prazo. Vou citar agora Gandhi. Seguramente vocês recordam-se daquela afirmação, e é muito conhecido, os ingleses também dizem muito, em que primeiro ignoraram-nos, depois riram-se, depois lutaram contra nós e agora nós ganhamos. E agora nós ganhamos e eles aceitam-nos. E é aquilo que está a acontecer claramente, e é isso que vocês vão ver nessas notícias. Temos os Estados Unidos claramente bullish relativamente ao mercado. Temos a Rússia, mas isso é por outras razões, a querer aceitar a BTC para mineração, e outras notícias que também vou já falar. Mas antes disso, tenho aqui uma prenda para vocês. Não é dinheiro. É outra coisa que eu acho que é muito curioso. E acho que é um exemplo muito, muito interessante de como se pode casar a cultura com os NFTs e para onde eu acho que isto vai caminhar tudo. Seja teatro, seja cinema, seja concertos, seja tudo o que é arte e cultura, claramente vai caminhar para os NFTs. Portanto, nós temos aqui um músico que se chama Slemos. Ele até tem bastantes seguidores aqui no Instagram que vocês podem ver. Podem ver também aqui, depois vou deixar os links todos no final, atenção. Podem ver aqui um bocadinho do concerto dele, de uma música, peço desculpa, não é concerto. De facto, a pessoa é muito talentosa. E então eu vou oferecer, eu não, atenção, foi uma parceria que eu fiz. E atenção, não é paga, não estou a receber nenhum ninguém para isto. Fica já claro. Vão ser oferecidos 50 NFTs para um concerto privado online. O concerto vai ser realizado no dia 2 de setembro, portanto às 21 horas, ainda falta tempo para isso. E para te habilitares a esses 50 NFTs, atenção que os 50 NFTs é como se fossem os bilhetes para tu acederes ao concerto. Vais ter que fazer duas coisas muito simples. Tens que comentar a publicação e identificar 3 amigos aqui no Instagram. Tens que partilhar o post também nas stories do Instagram. Portanto, basicamente é isso que tens de fazer. Chegas aqui e depois tu lês também aqui tudo aqui o que está aqui a dizer. Estão a ver? Vocês a partir daí também podem seguir claramente e fazer aquilo que eu disse. Portanto, vou repetir, comentar, identificar 3 amigos e depois partilhar o post nas stories do Instagram e assim habilitas-te a 50 NFT, ou melhor, habilitas-te a um NFT que é curiosamente o bilhete, e aqui vocês podem ver o ticket da private section. Portanto, está muito, muito engraçada a forma como neste momento se pode entrar ou participar num bilhete, num concerto ou numa sessão qualquer, em que vocês podem efetivamente depois ficar com recordação, ou então até, quem sabe mais tarde, vender esse NFT se de facto o NFT até valorizar. Portanto, o preço não é para vocês, isto é para quem quiser pagar, é $50. Portanto, os 50 felizardos vão aproveitar e seguramente vão ficar bastante satisfeitos de ganhar um bilhete para um espetáculo privado online. Portanto, fica aqui uma prenda para a minha comunidade. Espero que gostem. Vamos então começar com as notícias. Ora bem, e nada mais, nada menos que temos a senhora doutora Janet Yellen, que é secretária do Tesouro dos Estados Unidos, finalmente a reconhecer os benefícios em criptomoedas e a ter um discurso, não vou dizer bastante bullish, mas um discurso claramente de aceitação e um discurso bullish. Isto tudo vem na sequência daquilo que disse o seu presidente, o Joe Biden, com aquela ordem executiva em que basicamente aceita as criptomoedas e coloca os Estados Unidos com uma postura de querer ser líder mundial nesta área também. E portanto ela diz à CNBC que as cripto obviamente cresceram de uma maneira muito rápida e agora estão a desempenhar um papel significativo, não tanto em transações, mas em decisões de investimentos de muitos americanos. E segundo eu não estou enganado, estamos a falar de cerca de 70 milhões de americanos, o que é muita gente. Reconhecemos que a inovação no sistema de pagamentos pode ser algo saudável e segundo a secretária do Tesouro, que ela diz que obviamente que tem algumas preocupações relativamente às criptomoedas, no que diz respeito à estabilidade financeira, proteção do consumidor e investidor e ao uso delas em transações ilícitas, mas isso é como qualquer transação fiat, acontece a mesma coisa. E portanto a doutora Yana diz também que espera que o Tesouro elabore recomendações para o uso das criptomoedas
e que pode ajudar no desenvolvimento de um ambiente regulatório que favoreça a inovação, ok? Portanto, muito curioso. Estamos a assistir a algo que é histórico. Claramente isto há 1 ou 2 anos atrás era simplesmente impensável. Portanto, é um marco. Isto, nós vamos nos lembrar disto daqui a uns aninhos e vamos lembrar. Epá, lembram-se em 2022 quando os Estados Unidos começaram a aceitar as criptomoedas, começaram a regular, começou a entrar muito dinheiro devido a essa regulamentação, surgiu o primeiro ETF de spot nos Estados Unidos. Portanto, isto tudo é um efeito bola de neve, portanto, muito, muito bullish relativamente à adoção das criptomoedas, nomeadamente aqui nos Estados Unidos também. Um funcionário do governo russo pede legalização da mineração o mais rápido possível. Pronto. Independentemente das razões, se calhar, perversas e obscuras que aqui estejam por trás, o povo russo obviamente não tem culpa do que está a fazer aquele louco, mas evidentemente que isto vai ser bullish para o mercado, nomeadamente para a Bitcoin. Porquê? O vice-primeiro-ministro russo de energia, o senhor disse que quer terminar o vácuo legal que está a dificultar a regulamentação das criptomoedas ao nível da mineração. Portanto, se eles querem, eles dizem, se quisermos de alguma forma dar-nos bem com esta atividade, não temos outras opções na realidade atual, devemos introduzir a regulamentação legal, acrescentando o conceito de mineração ao marco regulatório. O discurso deste senhor coloca claramente a mineração na Rússia numa perspectiva numa perspectiva estratégica para o Estado, ou seja, tendo em conta a sua moeda fiduciária como está, a sua economia como está, a produção de dinheiro que tem valor e que tem bastante valor como é Bitcoin, é seguramente uma solução para a Rússia. E isto vai trazer enorme pressão ao nível dos mineradores, ao nível da hash rate e até aumentar provavelmente a dificuldade. E eu já disse isto mais do que uma vez, é dos indicadores mais bullish que existem no mercado. E eu falei isso há uns episódios atrás, de muitas empresas que querem praticamente duplicar, triplicar ou quadriplicar o seu investimento, a sua capacidade de mineração até ao final de 2022. E isto vai levar, na minha opinião, obrigatoriamente a prazo a uma subida muito forte do preço da BTC. E se vocês virem mais esta notícia, se calhar vão concordar também comigo. Portanto, a ExxonMobil, portanto, é um gigante do petróleo e gás, está a planear entrar na mineração. Eu acho que isto é uma jogada de gênio por parte desta empresa, sinceramente. Portanto, eles estão na parte da extração do gás e do petróleo, e com as sobras, ou seja, com a energia que acaba sempre por ser desperdiçada, podem perfeitamente aproveitar essa energia para minerar Bitcoin. Portanto, é um win-win para eles. Ou seja, o desperdício é transformado em dinheiro e dinheiro da BTC. Portanto, imaginem bem se todas as empresas agora de produção de gás, de produção de petróleo e outras fontes energéticas, até mesmo energias verdes, digamos assim, se eles começam-se a perceber disto, mas espera lá, tudo o que sobra eu posso perfeitamente pegar nesta energia e minerar algo que me dá dinheiro também. Portanto, isto vai trazer ainda mais pressão, depois daquilo que eu já disse da Rússia, agora relativamente aqui a estas mineradoras, neste caso da vida real, que tornam-se mineradoras virtuais. Portanto, incrível, incrível. De facto, é história, pessoal. Estamos a assistir a história, isto até merecia música aqui. Isso. Outra notícia bullish. Rio de Janeiro deverá aceitar criptoativos para pagamento de impostos. Portanto, a ideia deles é até a partir de 2023. E pretendem, atenção, eles pretendem não ficar com essas criptomoedas, mas sim convertê-las diretamente no real, portanto a sua moeda fiduciária. Eles também querem avançar com os NFTs, o que não será de esperar, e isto está muito ligado também com uma recente visita do CZ, o CEO da Binance, ao Brasil. Portanto, claramente vai surgir aqui uma parceria entre a Binance e o Rio de Janeiro, o que também é bom porque é mais adoção, mais interesse, mais pessoas. Portanto, excelentes notícias na minha opinião, apesar do meu tom mais equilibrado. Estou a dar aqui aos gritos, mas eu acho que isto são excelentes notícias de facto para todo o mercado. Fundação da Luna compra mais 2.830 bitcoins e soma 1.3 bilhões em reservas BTC. Pronto, está muito ligado àquilo que eu já referi no passado do ST, para ter uma proteção à sua moeda. Portanto,
esta subida de preço da BTC também pode estar diretamente relacionada com esta compra que a Luna fez. E pronto, fica ao registro, ainda bem que compraram, portanto é bom para o projeto da UST e é bom também para os detentores da BTC que o preço sobe sempre. União Europeia, atenção a isto, a União Europeia propõe repressão às carteiras de criptomoedas sem custódia. Ou seja, o que é essa coisa? A União Europeia está a considerar uma abordagem regulatória que vai reprimir as carteiras não hospedadas das criptomoedas, ou seja, carteiras que não são mantidas por um intermediário, ou seja, por uma terceira entidade. Estamos a falar de uma Binance, de uma exchange qualquer. Exemplos de uma carteira sem custódia estão a MetaMask, a Wallet Connect ou carteiras de hardware como Ledger e Trezor. Ou seja, isto é bastante importante porque há muita gente, inclusive eu próprio, que utilizamos carteiras cold wallets, não é? Carteiras desligadas da internet, digamos assim, porque as suas palavras passe foram criadas de uma forma offline e que vai criar algumas dificuldades caso as transferências não sejam devidamente identificadas. Ou seja, no caso de uma transferência de criptoativos ou para uma carteira de criptoativos não mantida por terceiros, conhecida como carteira não hospedada, o provedor de serviços de criptoativos ou outra entidade obrigada. Isto não tens por está bem. O provedor de serviços criptoativos ou outra entidade deve obter e reter as informações do originador, ou seja, de onde vem, e do beneficiário do cliente. Portanto, seja ele isto o termo é brasileiro, desculpa lá, originador, não me ocorre outro, ou beneficiário, diz o texto proposto pela Comissão da União Europeia. Ou seja, basicamente vai ter que haver uma identificação das pessoas que usam estas carteiras que não têm dono, digamos assim, não pertencem a uma exchange, e as pessoas vão ter que, digamos, como um KYC, vão ter que ser identificadas nessas transações. Quem não deve não teme, há sempre a questão da privacidade, que eu percebo perfeitamente que é legítima, mas a União Europeia está claramente aqui a atacar duas áreas fundamentais. Em primeira área, as situações ilícitas de lavagem de dinheiro e as coisas assim. E a outra área, meus caros, vai ser a taxação. Portanto, aquela ideia que fica tudo na Ledger ou na Trezor e que ninguém sabe onde é que aquilo está, na blockchain tudo se sabe, portanto é aqui que eles vão querer também atacar para uma regulamentação e uma taxação de impostos. Portanto, é estas duas áreas que, na minha opinião, a União Europeia está a trabalhar e seguramente, provavelmente, vai passar a mesma coisa, a mesma ideia ou a mesma estratégia para outros países. Zilliqa subiu que nem louca, portanto, teve uma subida de 100% em apenas algumas horas. Zilliqa já é da velha guarda, eu lembro perfeitamente de Zilliqa há uns tempos atrás. Um projeto com uma escalabilidade bastante interessante. E basicamente o que aconteceu foi que eles criaram um metaverso alimentado pela blockchain da Zilliqa. Portanto, foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas metaverso, pronto, tem sempre aquele fascínio e levou uma subida bastante grande do projeto do token de Zilliqa. Agora vamos falar sobre o que é que tem acontecido nos últimos tempos. A subida do preço da BTC, como vocês sabem, tem sido grande, até na minha opinião um pouco surpreendente pela forma como a vela semanal terminou, com muita pujança. Mas eu acho que nós tivemos um efeito, acima de tudo, de short squeeze, ou seja, há muitas pessoas a shortar BTC, a pensar que o mercado irá cair, até porque estávamos ali numa zona de possível queda, e aquilo que nós podemos ver é nos últimos 2 dias, reparem a quantidade, o tamanho aqui destas velas vermelhas de shorts, foram literalmente liquidadas, foram bastante agressivas. Reparem aqui todas as exchanges, a maioria das exchanges estão todas a vermelho nas shorts, exceto aqui a Binance foi as longs, mas claramente o total 67% de liquidação nas shorts. Outro indicador que eu quero trazer antes de falarmos sobre os gráficos, passámos uma zona muito importante, ou seja, nós viramos no Fear and Greed Index para uma zona bullish, ou seja, quando o mercado está claramente bullish, nós estamos nessa zona, estamos mais ou menos nos 60 pontos, exatamente, estamos numa zona de ganância de 60 pontos, e esta zona aqui dos 50, normalmente 50 para baixo, significa que o sentimento é bearish e o preço está em queda. E aqui normalmente significa que o movimento é bullish e o preço está, o sentimento é bullish e o mercado está em subida. Ou seja, eu não estou a dizer que vocês agora é que devem comprar, normalmente deve-se fazer o contrário do que aqui está, ou seja, quando estamos bearish é aí que nós devemos comprar e quando estamos muito bullish
é que nós devemos vender, fazer exatamente o oposto, mas para situar que nós ultrapassámos essa resistência, que foi uma resistência, a zona aqui dos 45 a 50, foi uma resistência muito significativa durante muito tempo. Pá, reparem aqui, ela muitas vezes funciona de suporte e como resistência, e agora galgámos essa zona, e aquilo que nós podemos ver é que fizemos aqui um teste, fizemos um baixo mais alto e fizemos agora um breakout para os 60, e provavelmente hoje amanhã vai estar até mais alto, porque isto é referente ao dia de ontem, não de hoje. Ok, vamos continuar a acompanhar este indicador também. E agora vamos falar sobre o mercado. Ora bem, toda a gente se recorda, quem tem seguido o canal, está recordado aqui deste gráfico. Nós estivemos na zona de bear market de curto prazo, como aqui referi. Estivemos abaixo de moving averages muito importantes, perdemos estrutura, perdemos aqui esta estrutura aqui da zona aqui dos 43 mil dólares, que foi o baixo anterior antes desta subida, de que levou a máximos históricos. Portanto, era um ponto muito importante e nós perdemos esse ponto. Tivemos uma death cross também, que não é por si só aquilo que define um bear market, mas é acima de tudo um sentimento, ou seja, as pessoas olham para aquilo como uma perspectiva de que nós estamos numa zona difícil, então há muita gente que se calhar não liga tanto ao mercado e fica mais receosa de entrar no mercado. Portanto, nós agora entramos claramente numa zona bullish, quebrámos a resistência aqui diagonal, tivemos uma queda e depois com lateralização, construção de fundo, fizemos um baixo mais alto desde julho de 2028 até agora, até fevereiro. Portanto, este baixo mais alto foi muito importante. Há 15 dias atrás tivemos uma belíssima engulfing candle que eu também referi. E agora, sinceramente, eu não estava à espera de uma vela tão forte aqui assim como aconteceu na semana passada. Isto são velas, isto foi muito no domingo. O domingo, o que não gosto, preferia que fosse orgânico, ou seja, que fosse durante a semana. Porque isto criou aqui de certeza um CME Gap, e os CME Gaps normalmente têm tendência a ser fechados. E então nós tivemos esta engulfing candle aqui fortíssima, que aqui está. Com a ultrapassagem da Moving Average de 8 períodos, da Moving Average de 21 períodos também na semanal, que é bastante relevante. E agora estamos sim numa zona que pode ser de facto uma zona de difícil ultrapassagem. E porquê? Reparem, nós temos aqui numa retração aqui do Fibonacci, aqui deste topo a este fundo, está claramente a casar aqui na zona de retração de 50 pontos percentuais, portanto a zona aqui dos 47 e qualquer coisa, 47,600 exatamente, portanto exatamente aqui. Temos esta resistência aqui diagonal que está também a manter, portanto temos aqui um cross aqui de duas resistências muito importantes nesta possível, hipotética bear flag. Há pessoal que está claramente a apontar ainda que nós vamos aos 20 mil. Eu acho difícil isso acontecer, eu acho que seria uma surpresa muito grande. Ou teríamos que ter aqui a questão até dos mineradores a cair, a dificuldade a cair fortemente, o que não está a acontecer, até parece que vai subir novamente. Mas nós precisamos de quebrar esta zona. Eu acho que esta zona é muito importante para invalidarmos esta flag, esta bear flag que aqui está, e tornar todo o mercado mais bullish. Podemos claramente vir aqui a esta zona aqui dos 52 mil, que é a golden zone aqui também do Fibonacci. E se vocês olharem, por exemplo, aqui no VPVR, desculpa, é facilmente identificado, pode-se ver claramente aqui a zona que a BTC está agora neste momento. Temos aqui claramente resistência, aqui muito volume aqui de trocas que houve nesta zona, portanto será claramente uma zona de difícil passagem. Resistência horizontal de Fibonacci, resistência diagonal, muita zona aqui de consolidação. Portanto, eu acho, não me chocaria nada, eu até acho que era benéfico, sinceramente, apesar de na semanal os indicadores até estarem ainda saudáveis na semanal. Reparem, ok, na semanal está. Mas se nós olharmos os 3 dias, já temos Stochastic lá em cima, apesar de ainda termos aqui espaço. Mas na diária, reparem, estamos há muito tempo com Stochastic de RSI em máximos. Estamos com o RSI a entrar em território de overbought. Nas 4 horas, extremamente overbought. Já estamos aqui nos 83 já há bastante tempo. O CCI já me cruzou até negativo aqui assim. O Stochastic também está bastante alto. Portanto, nas 2 horas é que estamos a começar a perder. Ou seja, aquilo que nós estamos a ver, eu acho que numa hora era visível isso. Nós estamos a ver claramente uma divergência. Eu sei que é um time frame mais curto e normalmente os mais válidos são os mais longos, mas nós aqui já começamos a ver, na uma hora, uma divergência negativa que aqui está a surgir. Portanto, eu não acho que seja boa entrar em longos nesta altura, sinceramente. Eu falei de facto numa pausa
E acho que virá aqui uma pausa. E é muito importante que venha uma pausa, porque se nós arrancarmos definitivamente agora aqui para os 52 mil, eu vou ficar preocupado, porque eu acho que o tombo vai ser maior. Portanto, era muito bom fazer aqui uma estrutura de construção em que, por exemplo, viéssemos a esta zona aqui assim de esta zona aqui de suporte. Não vou apagar. Em que viéssemos a esta zona aqui de anterior resistência, reparem, a zona aqui dos 44 mil, em que viéssemos cá abaixo novamente, até podíamos andar aqui, até podíamos vir um pouco mais abaixo, até a zona aqui dos 41, 42, não era nada de preocupante, fazendo um baixo mais alto, aqui assim, acumulação aqui novamente e depois sim quebrássemos a zona aqui dos 52 mil. E provavelmente nova construção e para máximos históricos. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas cuidado neste momento com a BTC, porque está numa zona em que pode ser efetivamente uma má opção entrar em long, porque se nós olharmos para aqui, agora temos claramente esta zona aqui assim, e assim, ok? Reparem que foi aqui suporte, foi aqui resistência, foi aqui suporte, e aqui também esta zona, toda esta zona é suporte também, portanto é uma zona de resistência, e se ela passar essa zona, claramente temos aqui assim, ok? Outra zona de resistência que é a zona dos 52 a $1000. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não me importo que o mercado suba, fico todo contente, desde que depois não caia para os 20 mil, ok? Pronto, pessoal, por hoje é tudo. Espero que esteja tudo bem. Vemo-nos amanhã no próximo episódio. Beijinhos e abraços.